boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma rubrica da Iniciativa Empresarial. Dirijo-me a todos os novos empreendedores que estão connosco neste desafio de fomentar o empreendedorismo em Portugal. E um empreendedorismo que nós gostaríamos que tivesse também um pendor interessante na área do agrobusiness, na área do alimentar, na área, enfim, dos novos negócios que na economia do mar, na economia do turismo, na agricultura, nas florestas, estão a surgir em Portugal. Julgo que de uma forma muito pujante e por isso acreditando muito nisso, até porque sustentável para Portugal era investir naquilo em que Portugal é bom, e é certamente bom na sua biodiversidade, no seu território, na sua terra, na sua matriz agrícola, na sua sustentabilidade, mas também no seu mar, no seu turismo, na forma como recebe, enfim, na cultura que tem, que eu acho que é essencialmente uma cultura sustentável. Para falar um bocadinho da sustentabilidade, convidamos uma amiga, também vossa conhecida, porque esteve envolvida em muitas das ações deste projeto do empreendedorismo, foi consultora em muitas destas áreas, é a doutora Sofia Rodrigues, que eu cumprimento e agradeço muito estar connosco. Sofia, eu ia dizer que dispensa apresentações, mas se calhar vale a pena contar um bocadinho quem é a Sofia, para depois evoluirmos nesta coisa do que é para um país como Portugal. Eu nestas coisas sou muito pragmático. A sustentabilidade corre o risco de ser um jargão, e antes que seja um jargão, acho que vale a pena perceber qual é a oportunidade da sustentabilidade, ou que sustentabilidade tem a sustentabilidade. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu também vou fazer uma apresentação muito rápida. Eu realmente já tenho alguns anos de experiência de apoio a projetos de empreendedorismo, novos negócios, projetos de criação e de expansão de empresas, e além disso também tenho feito alguma investigação na área da sustentabilidade, mais ligada à inovação, mas eu creio que há muitos pontos de contacto com a questão da sustentabilidade nos negócios, nomeadamente no agrobusiness e no turismo. Portanto, é com muito gosto que estou aqui para falar um bocadinho e passar um bocadinho daquilo que é a minha opinião sobre este tema. Muito bem, e agora passando mesmo para a sustentabilidade. Por isso, eu estava a dizer que Portugal é um país autêntico na sua sustentabilidade, e por isso, também dizia que antes da sustentabilidade se tornar um jargão, é mais importante que as pessoas acreditem no futuro desta sustentabilidade. O que é que a Sofia acha disto? Em setores como estes, da agricultura, da floresta, do agrobusiness, do mar, enfim, daqueles que nós representamos, não ser sustentável parece ser um erro de partida, não é? Sim, é verdade, mas de facto, se calhar vale a pena pensarmos um bocadinho no que é efetivamente a sustentabilidade, porque eu acredito que também haja aqui um conjunto de mitos que nem sempre correspondem àquilo que será a sustentabilidade a médio prazo. E além disso, temos que pensar na sustentabilidade não só ambiental, mas também social, económica, e quando falamos da agricultura, do mundo rural, tão o mais importante que a sustentabilidade ambiental e económica é de facto a sustentabilidade social, porque nós precisamos, e Portugal, por maioria de razão, precisa mesmo muito, de fixar as populações em todo o território de uma forma mais equitativa, menor concentração nos centros urbanos, portanto, acho que devemos de facto pensar nestas várias vertentes e dimensões da sustentabilidade, tanto mais que aquilo que nós às vezes intuitivamente entendemos que é sustentável, se aprofundarmos um bocadinho mais e se consultarmos alguma da literatura que tem sido produzida nos últimos anos, se calhar não é assim tão verdade quanto isso. Nomeadamente quando falamos
de produto local, o que é o produto local, alguma confusão que há entre a produção local e as cadeias curtas de distribuição, que são conceitos diferentes, muitas vezes são confundidos e misturados, e eu acho que vale a pena falar um bocadinho nisso e pensarmos o que é de facto a sustentabilidade e qual o caminho que devemos percorrer para que esta sustentabilidade seja uma realidade a médio prazo. A Sofia tocou num ponto que é a sustentabilidade económica, e há muita gente com quem falamos, muitos empresários, muitos empreendedores, que dizem que a sustentabilidade é muito bonita, mas custa muito dinheiro. Quer dizer, não podemos dar ao luxo de sermos sustentáveis quando temos outros custos de contexto que nos tornam menos competitivos e menos produtivos, menos competitivos nas empresas, menos produtivos nas pessoas. Não há aqui algum braço de ferro ou alguma confusão de conceitos, como há bocadinho falado? E de facto, eu creio que parte do problema começa por nós assumirmos que alguma sustentabilidade ambiental só se consegue de determinadas maneiras. Por exemplo, quando se assume que a produção local é mais sustentável, ou que é a via mais sustentável, nem sempre é assim, antes de mais do ponto de vista ambiental. Porque quando estamos a falar de questões de produção, de armazenagem e de transporte, há muitos custos ambientais associados a cada uma destas dimensões. E o custo e a pegada carbónica que nós temos via transporte, na maioria dos casos, até é a menor de todas. Isto significa que, se para produzir localmente nós estivermos a fazer uma utilização da terra que é mais danosa e que implica a afetação de mais recursos, ou que os custos de armazenagem são superiores, ou mesmo que a nível da distribuição, que muitas vezes o transporte de mais longo curso, com determinados meios de transporte, com determinada escala, com determinadas condições logísticas, até tem uma pegada muito inferior do que uma distribuição local que é feita com recurso a veículos que são mais poluentes. Portanto, se nós seriamente olharmos para isto, se calhar até chegamos à conclusão que se integrarmos as várias dimensões e se pesarmos, somos razoáveis neste equilíbrio que é necessário entre as várias dimensões da sustentabilidade, se calhar essa questão nem se levanta e se calhar já não fica tão caro. De facto, se fecharmos os olhos a todo o resto e pensarmos estritamente no que é, por exemplo, o transporte, haverá muitas operações que deixam de ser viáveis. Por exemplo, se nós só pretendermos que uma determinada empresa abasteça apenas a região ou até a localidade, por uma questão de menor pegada de transporte, na maioria dos casos isto não é viável, porque a empresa só é economicamente viável se ambicionar a vender para mercados mais distantes e eventualmente mercados internacionais. Eu acho que começa por aqui alguma confusão e que acaba por assustar os próprios empresários por alguns custos que se calhar seriam desnecessários se fôssemos mais razoáveis na análise. Bem, eu há bocadinho estava a tentar puxar por uma coisa que eu nestas coisas gosto muito de revisitar aquilo que o conhecimento empírico, e por isso nós temos uma matriz agrícola e às vezes desprezamos um bocadinho essa matriz agrícola e a sabedoria que está associada a essa matriz. E lembro-me de algum comunitarismo que existia, designadamente em minifúndio, como é o caso aqui do Norte, em que as pessoas não compravam um trator por existir um PDR que pagava tratores. As pessoas partilhavam um trator, como faziam as vindimas uns dos outros e faziam as desfolhadas uns com os outros e as festas das colheitas uns com os outros. Este sistema comunitário, que obviamente promovia uma economia circular, não é de facto o que deveria ser mais sustentável, até para que se crie em Portugal um autêntico, e autêntico aqui com sublinhados, storytelling do que é a nossa matriz agrícola e do que são os produtos portugueses?
Estou totalmente de acordo e acredito que sim. Eu acho que essa é uma das subversões de alguns incentivos. Eu lembro-me de há uns anos ter acompanhado uns projetos agrícolas, precisamente. Não sou de todo especialista em agricultura, mas acompanhei o projeto na componente financeira. E, e lembro-me que os promotores se insurgiram com a quase necessidade de ter que investir em algum tipo de equipamento, porque era assim exigido para que o projeto pontuasse, quando não fazia sentido para a dimensão de propriedade que tinham e para as necessidades que tinham, faria muito mais sentido juntar-se com outros produtores que tinham as mesmas necessidades e partilhariam os recursos. Até porque os períodos de colheita, de cultivo eram complementares. Era perfeitamente possível com os mesmos meios servir várias explorações. E por uma miopia, ou não sei bem como chamar, de regras de incentivo, havia quase a obrigação de estar a investir em recursos que eram completamente disparatados e que depois iriam conduzir a uma penalização, naturalmente, da estrutura de custos da empresa, o investimento era maior, a não partilha iria levar a terem que subcontratar mais pessoal, etc. Quando se fosse numa lógica comunitária e partilhada, ficariam todos beneficiados, o investimento era menor, o esforço para todos era menor e, de facto, depois haveria outro tipo de externalidades, de complementaridade entre as várias produções, porque os produtos eram diferentes, e que com esta partilha de recursos seria promovida de uma forma que assim fica mais difícil, porque fica cada um dentro da sua propriedade, sobretudo no minifúndio, isto ainda faz menos sentido, cada um olhar para a sua quintinha, literalmente, e a não explorar as oportunidades que poderiam existir se partilhassem os recursos e as oportunidades de negócio, os canais de distribuição, etc. Falar em oportunidades. Uh, Nós estamos com um quadro comunitário, ou por outra, estamos no advento de termos 3 instrumentos poderosos, robustos, de apoio ao investimento. Para os nossos jovens empreendedores, o Seed Capital é importante, às vezes até o Pré-Seed é importante. Sabemos que a cultura de risco em Portugal é baixa, sabemos também que o sistema financeiro está bem, muito obrigado, quer dizer, vive bem com estas taxas de juro e não precisa de arriscar, faz-se de morto, faz de conta que este tempo está a passar e por isso os empresários dizem sempre que agora demoram 3 ou 4 meses a ouvir a decisão de um banco, e quando a ouvem nem sempre é aquela que estavam habituados a ouvir. Os sistemas de capital de risco também funcionam mal. O Banco Fomento tem sido uma promessa adiada, diria pelo menos, uma promessa adiada. Sabendo que a Sofia também é muito especializada nesta área, esta área tem bases conhecidos, a sustentabilidade é um deles, o digital é o outro, mas, enfim, o que é que recomendaria às pessoas que agora começam fazer do ponto de vista do investimento? Não há grande coisa a inventar, há algumas coisas que vale a pena estar atento. Eu julgo que a maioria das pessoas sabe mal como recorre ao apoio ao investimento numa altura como esta. Pois, eu acho que o António tocou em vários pontos que são importantes. A primeira tem a ver com as fontes de financiamento dos projetos, que neste momento estão muito limitadas. Porque, de facto, temos as linhas de incentivo, com todos os atrasos, mas pelo menos estarão a começar a abrir os avisos. Mas há um problema adicional, é que a componente que não é abrangida pelo incentivo, se não houver capacidade com capital próprio, há uma dificuldade acrescida das empresas neste momento e dos empreendedores que querem arrancar com o negócio. Porque a banca comercial não está a facilitar, os outros instrumentos que existiriam também não estão de acesso fácil, os processos são demasiado demorados. Eu acho que um dos grandes problemas neste momento é a demora nas decisões. Isto faz parar o investimento, naturalmente. Os empresários ficam meses à espera de respostas.
e em muitos casos vai-se perdendo a oportunidade, porque aquilo que nós detectamos hoje como uma oportunidade de negócio, eventualmente até já temos canais de distribuição trabalhados ou apalavrados, ou alguns contactos comerciais para escoamento do produto em vista. Se passar um ano, se passar um ano e meio, se passarem 2 anos, é claro que já houve alguém, alguns no mundo, que satisfez essa procura e essa necessidade. Portanto, da minha perspectiva, o maior problema é a demora, o atraso, tudo demora imenso tempo. Demora, no caso dos incentivos, demora-nos a visa a abrir, demoram as análises, demoram as decisões, demora a contratualização, tudo isto vai arrastando os processos quase indefinidamente. Depois, há a questão, de facto, o que é que se pode fazer para, admitindo que as condições que estão reunidas e que há as fontes de financiamento identificadas, o que é que pode e deve ser feito para conseguir ter acesso à informação e depois conseguir apresentar candidaturas? Eu acho que nos últimos anos houve alguma evolução importante. Neste momento já há plataformas disponíveis onde estão publicados quer os avisos abertos, quer o calendário de avisos. Isto, portanto, se aplica ao PRR como ao Portugal 2030. E acho que é uma melhoria importante. Faço votos para que os calendários sejam cumpridos. Não estão a ser, mas pode ser só nesta fase de arranque. Vamos acreditar que entretanto, que começam a ser cumpridos. E isto já dá, pelo menos, um acesso mais fácil à informação que está disponível para as empresas e para os empreendedores. Depois, em relação aos processos mesmo de candidatura, eu acho que tudo começa por ter um bom projeto. Se o projeto for sólido, se houver de facto uma oportunidade identificada, se houver uma estratégia delineada para a empresa, a candidatura de incentivo vem por arrastamento. É claro que há prioridades regionais, prioridades setoriais, há a questão da digitalização, como o António estava a dizer, e da sustentabilidade, que são transversais a todos os programas, mas à partida eu diria que um bom projeto de negócio dificilmente não conseguirá algum tipo de incentivo. Pode não ser para todo tipo de investimento, mas para alguns dos investimentos, certamente que sim, que haverá alguma coisa. Mas quando falamos de startups, pareceu-me que havia aí algum pessimismo em relação à falta de capital inicial, por isso do tal seed capital, à falta de histórico, à falta de não sei o quê. Voltamos àqueles tempos, eu lembro-me do tempo do início da Anja, onde estivemos os dois, em que isso era mesmo um estigma, ou se era filho de empresário, ou se tinha uma família a avalizar com a sua casa, com os seus salários, os eventuais empréstimos que pudessem ser dados ao jovem. Hoje esta equação continua a existir. Já agora ponho-lhe a pergunta seguinte, que é, quando nós pensamos em sustentabilidade, isso é uma coisa que o jovem precisa de dinheiro, que claro, esperemos que tenha uma ideia, tenha que pôr na sua função mental, diria assim, quer dizer, se ele quiser fazer uma vinha, ou um pomar, ou um restaurante, deve pensar que a sustentabilidade pode ser um diferenciador relevante? Ou isto é apenas uma moda ou uma brincadeira para os incentivos? Eu acredito que deve pensar seriamente, porque a questão da sustentabilidade, sendo um must-have numa candidatura a incentivo, começa a ser cada vez mais uma necessidade também para o mercado. E isto vale para empresas que estão orientadas para o consumidor final, porque estamos a falar de um consumidor mais sensibilizado, mais atento e mais disponível para pagar mais por produtos e serviços oferecidos por empresas que levem a questão da sustentabilidade mais a sério. E mesmo para quem está em posições mais intermédias da cadeia de valor, temos as grandes empresas a exigir aos seus fornecedores que cumpram com determinados princípios no âmbito do ESG, que
em alguns casos, com níveis de exigência já bastante elevados, o que faz com que esta questão da sustentabilidade vá de facto muito para além da necessidade de termos umas linhas bonitas escritas numa candidatura a incentivo. Deve ser uma coisa levada a sério, com ponderação, bom senso, claro, porque os investimentos Mas que quando, por fazemos têm que exemplo, ser nós temos uma comportáveis para a vinha, dimensão do ó nosso Sofia, negócio. desculpe interromper, quando, por exemplo, temos uma vinha aqui no Minho, no Douro Litoral, com 3 hectares, e querem que nós ponhamos aqui um sistema PRODI, de produção integrada, para quem não sabe o que é o PRODI, ou querem que o vinho seja de produção biológica, quando sabemos que essa produção biológica tem, enfim, um conjunto de requisitos ou de itens, mas são pouco ajustados, se quiserem ser cumpridos com autenticidade e com seriedade, são pouco ajustados a dimensões pequenas. Como é que isto se resolve? Continuamos a fazer de Pois, conta? é uma boa questão. Eu ainda não, nem eu, nem a generalidade das pessoas, porque ainda não foi publicado, não conheço o regulamento do PDR, creio que o nome será eventualmente alterado, PDR 2030. Não sei se vão fazer algum tipo de alteração, mas eu diria que a ser feita será para maior exigência a esse nível. O que eu acho que de facto levanta um problema para as empresas, para as startups e para as empresas de menor dimensão, porque eh, custa de facto, o investimento é maior. O investimento é maior, os níveis de produtividade podem não ser os mesmos, o que dificulta o arranque de uma empresa. É um problema, mas para o qual eu também não tenho de facto grande solução. É verdade que quando olhamos para os critérios de análise, e aqui estamos a falar especificamente de incentivos, há uma forte penalização se a empresa não se propuser adotar esses princípios, DOP, produção biológica, porque No são final fica a fatores esperança muito de que, diferenciadores, são as majorações que vão distinguir certo, as candidaturas que têm acesso ao financiamento das que eventualmente não terão. no final ficamos pelo menos com a esperança de que isso ajuda a mudar comportamentos e a mudar. E por falar em mudar comportamentos, acho que vale a pena falarmos um bocadinho da sustentabilidade ligada a uma coisa que tem sido muito bandeira da Agavi, que é o desperdício. Hum, Nós sabemos que, principalmente na área alimentar, existe quer na produção, quer na distribuição, quer no consumo, e aqui o consumo é um consumo a vários níveis, a rede Horeca ou as nossas casas, diria que as nossas casas são o mais capilar que temos do comportamento em relação ao consumo, mas a verdade é que nós temos números relativamente assustadores, que é comemos tanto quanto deitamos ao lixo. Isto é o verdadeiro atentado à sustentabilidade, diria eu, quer dizer, isto é estarmos nos antípodas da sustentabilidade. Se na produção e na distribuição há regras, há coisas que podem ser aqui introduzidas, procedimentos, processos, no consumo estamos a falar de uma questão quase cultural, não é? Quer dizer, principalmente no consumo das nossas casas. Ou se mudam comportamentos, ou o que temos que esperar é muito pouco. Como é que acha que é possível que as novas gerações, que eu acho que são mais vigilantes, mas eu também acho que são gerações também de algum comodismo, quer dizer, gostam das bandeiras, não gostam de fazer muito por elas, de maneira que, se não derem trabalho, indignam-se se as pessoas quer dizer, se não forem elas a fazer a triagem do lixo, defendem até enquanto sentadas, defendem até à última necessidade de o fazer. O que é que podia ajudar? O que é que podia fazer diferença? Para que nós tenhamos de facto uma vida mais sustentável, porque a verdade é que nós devemos, nesta coisa, neste base da sustentabilidade, acordar e dizer assim, o que é que eu, até me deitar outra vez, posso fazer para que exista num mundo mais sustentável?
É de facto uma boa questão, porque é verdade que o desperdício e também as escolhas alimentares têm um forte impacto, isso sim, de facto, na pegada carbónica. Só o facto de nós comermos mais carne em detrimento de outro tipo de alimentos, ou termos uma alimentação mais cuidada, tem impacto efetivo na questão da sustentabilidade, o impacto ambiental que o nosso consumo produz. Hum, eu acredito que nos dias de hoje, e sendo realista, podemos e devemos apostar na sensibilização, hum, vendo de forma um bocadinho mais futurista. Acredito que a tecnologia também poderá vir a ajudar. Alguns fenómenos, como a nutrição customizada, com recurso à tecnologia, a inteligência artificial, que no futuro nós tenderemos a ter, pelo menos nos países mais avançados, tenderemos a ter uma dieta ajustada às necessidades de cada pessoa. Admito que possa contribuir, até porque passaremos a ter tudo muito mais monitorizado, desde a aquisição dos alimentos até o consumo e depois algum desperdício que eventualmente existe. Mas tendo esta monitorização, admito que se consuma, que se consigam reduzir estes níveis de desperdício, que são assustadores. Aliás, nós nas nossas casas, eu pessoalmente já faço também algum esforço para ter o mínimo de desperdício, mas mesmo assim não é muito fácil, porque nós tendemos a comprar demasiado, nós consumimos demasiado, mais do que aquilo que efetivamente precisamos. Mas acredito que a tecnologia aí possa vir dar uma ajuda. Hoje em dia, no estado atual, em que ainda não estamos neste nível de sofisticação tecnológico, passa pela sensibilização e a HV tem um papel importante e tem feito um trabalho meritório nesta sensibilização do consumidor. Porque, de facto, quando estamos a um nível de produção, distribuição ou mesmo restauração, hotelaria, sendo mais agregado, mais profissional, é mais fácil controlar estes níveis de desperdício. E no caso da indústria, cada vez mais vão surgindo soluções para a utilização de subprodutos. Aquilo que há uns anos era simplesmente deitado ao lixo, que hoje já começa a ser aproveitado. Nós já temos sumos de fruta feitos a partir de cascas. Portanto, aí vão aparecendo produtos interessantes e soluções interessantes para reaproveitamento de subprodutos. A nível individual, de facto, é que passa pela sensibilização e no futuro tenderemos a ter soluções tecnológicas Eu que nos estava a ouvir permitirão. essa sua ideia das cascas, e nós já fizemos até com alguns chefes o aproveitamento de cascas, em especial tubérculos e frutos, mas estava-me a lembrar que um dos primeiros movimentos que na fruta apareceu para defender o autêntico e para defender o não desperdício foi um movimento chamado Fruta Faia. Mas esse movimento existiu por causa de uma coisa chamada normalização e segurança alimentar. Até que ponto é que nós estamos numa sociedade tão procedimental, tão cheia de regras, tão cheia de certificações, tão cheia de outras coisas, que acaba por combater as outras bandeiras que também promove, como a da sustentabilidade? Quer dizer, não será mais sustentável esta fruta feia que não tem sulfato, que não tem um conjunto de outras coisas, mas que é feita por um produtor que há carinha, que vai lá buscá-la, mas que depois não tem nem o calibre, nem o peso, nem a dimensão, nem o etc. Mas tem o sabor todo lá, o que é que... Eu lembro-me bem disso, porque tive a felicidade de ter uma infância muito rural, e por isso lembro-me bem do sabor da fruta que ainda hoje acho que deixou de existir, mas pronto, mas é o meu David Crockett, é fruta. Eu não queria deixar morrer e por isso falo sempre da fruta feia. Como é que se combate este antagonismo, este anacronismo entre os procedimentos e a segurança alimentar, que tem que existir, como é óbvio, e a autenticidade e a sustentabilidade natural que o produto pode ter? Eu acho que flexibilizando a regulamentação, o mercado autorregula-se. Aliás, neste momento, em alguns hipermercados, fim de semana, passei num, onde
tem, e neste caso estávamos a falar de tubérculos, mas creio que na fruta também tem, tem o produto calibrado a um determinado preço, e depois ao lado tem outro com indicação que é produto não calibrado, já não sei exatamente o nome que lhe davam. Cá estávamos a falar de batatas doces, que eram claramente mais pequeninas e mais enrugadas, portanto terá mais desperdício de coisa ao utilizar o produto, mas a um preço menor. Isto, pelo menos, já nos permite a nós, consumidores, conseguirmos escolher que tipo de produto é que queremos consumir. E eu acho que aos poucos que o mercado tenderá a autorregular-se. E em relação a isto, eu também acho que nós, Portugal, somos tipicamente mais papistas que o Papa. Veio um regulamento para a União Europeia e nós aplicamos todas os pontos, todas as vírgulas, tudo o que o regulador pensou e tudo o que imaginou e É o aquilo que nem síndrome do passou bom pelo aluno, espírito. não é? Exatamente. E que acaba por nos prejudicar a todos, porque prejudica, claro, o produtor, que depois não tem escoamento para a parte da produção, porque felizmente as maçãs, as peras, as batatas não vêm todos com o mesmo tamanho, com o mesmo aspecto. E eu acho que nós, consumidores, devemos ter essa liberdade de escolher se opto por um produto mais feito, se calhar vem com a minhoca lá dentro, mas que dá a garantia que teve Se a menos minhoca quis, não intervenção. é? Exatamente, se melhor que aqui isso eu também devo querer. Mas dando esta liberdade, e acho que esta solução da clara identificação do que é calibrado e do que não é, com preços que até são diferenciados, é completamente transparente, sabemos o que estamos a comprar e acho que assim que as coisas funcionam melhor e tenderá a haver menos desperdício, porque haverá certamente consumidores para todo o tipo de produto. Sofia, há bocadinho falou de tecnologia. E nós, de facto, estamos no advento da tecnologia. Aliás, se olharmos para o há 10 anos atrás, temos uma esperança muito maior na tal nossa matriz agrícola e no desenvolvimento de um agrobusiness de verdadeiro valor acrescentado, por recurso à tecnologia. Quer dizer, não chegam as condições excelentes, naturais que nós temos de biodiversidade, enfim, e de outras, de sol, de terroir, etc, etc. Não chega isso para conseguirmos que o negócio do agro e o negócio do agroflorestal e do agroambiental enfim, e do agroalimentar progridam se não tivermos uma tecnologia que nos aproveite. E isso tem facetas boas. Nós estávamos a falar há bocadinho do que é esta coisa do desperdício e temos que ter a noção de que vamos crescer a nível mundial na população até ao final do século e vamos diminuir ao nível do que são os metros quadrados de exploração agrícola. Por isso, o desafio será fazer muito mais com muito menos, o que só admito, por regresso à tecnologia, é que seja possível. Mas, por outro lado, põe-se aqui um problema das pessoas, que é sempre o problema quando se pensa num IA, por isso, numa inteligência artificial, que pode ser muito mais rápida do que nós imaginamos. Eu acho que a inteligência artificial está aí, a robotização está aí, e por isso isto pode pôr em causa muita gente que viveu, apesar de viver precariamente da agricultura, e agora podia ter esperança de viver de uma forma diferente da agricultura, vê ameaçados até os seus postos de trabalho. Eu estive na Vindima do Douro e vi algumas das grandes empresas nos vinhos premium e pensei, será que é isto o caminho? Nos vinhos premium a fazer pisa-pé. Depois também perguntei e também me disseram que havia inteligência artificial, por isso tecnologia, que já recriava o ritmo. É evidente que eu imagino que não faça a recriação do suor e do sal e do não sei quê, que vai para as uvas quando fazem a pizza. Mas fiquei muito contente por ver pizza a pé a ser feita em algumas adegas de grandes empresas portuguesas, no caso até era a Sogrado. Como é que estes antagonismos se resolvem? Quer dizer, se a tecnologia é amável para umas coisas, às vezes pode assustar para outras. Como é que nós podemos encarar a inteligência artificial
sem imaginar que daqui a uns anos vamos comer comprimidos e vamos namorar com alguém que não sabemos bem se é pessoa ou se não é. Eu acho que no que respeita à questão do emprego e da potencial perda de postos de trabalho, há uma fase de adaptação que tenderá a ser dura. Porquê? Porque, como António dizia, a tecnologia está a evoluir muitíssimo depressa e vai certamente evoluir mais depressa do que a nossa capacidade de reconverter estas pessoas. Se a médio prazo tenderá a equilibrar, porque surgirão também novas profissões e daqui a umas décadas tenderá a equilibrar, mas no entretanto temos de facto aqui um conjunto significativo de população ativa que não vai conseguir, em tempo de vida útil, ou pelo menos de vida ativa útil, converter-se em termos de qualificações e de competências. E em relação a isso, eu acho que teremos que ir navegando mais ou menos à vista, mas haverá certamente alguns custos sociais. Em relação ao resto, eu sou uma otimista, acredito que haverá sempre a humanidade que não, a humanidade em sentido de relação social entre nós que se manterá e que as máquinas não substituirão tudo. Mas também acho que devemos estar atentos, porque a tecnologia está a evoluir muito. É quase assustador quando nós começamos a fazer umas perguntas no nosso telemóvel, no nosso computador, e já começamos a ter respostas, sabendo nós que são com base em grandes bases de dados, mas já começam a ser muito autónomas, já começam a mostrar, dar alguns lives, alguma autonomia que, pelo menos para a minha geração, ainda é um pouco assustador. Mas quero acreditar que sim, que se manterá o relacionamento social, bem, que se manterá e que a autenticidade. Depois há esse movimento que é um bocadinho paradoxal. Quanto mais evolui a tecnologia, mais se procura o regresso à origem, o natural, o autêntico, o tradicional. Ainda ontem eu estava a falar com um cliente que está a fazer um projeto de turismo e que me dizia: Eu não quero ter tecnologia, quero fazer uns retiros tech-free e wireless-free. O meu conselho foi: acho ótimo, mas convém ter a infraestrutura preparada. Porque, tal como o António estava a dizer em relação aos mais jovens, é verdade que se procuram estes escapes, estes momentos em que estamos livres de tudo, mas acho que nenhum de nós está disponível para estar num local onde, se precisarmos de ter acesso à tecnologia, porque o filho está doente ou porque a filha precisa de receber uma mensagem, não temos a possibilidade de o fazer. Portanto, acho com algum equilíbrio conseguiremos manter a tecnologia a par com a autenticidade que prezamos e que faz parte das nossas características. Muito bem, eu acho que esta palavra é fundamental, quer eu diria, na vida, na culinária também. Aprendi muito isso com alguns chefes, que é o equilíbrio. De facto, às vezes na culinária ele é tratado pelo QB, e o QB quer dizer isso mesmo, quer dizer não ter mais, mas também não ter menos, e por isso nós vamos enfrentar de facto um desafio muito cultural, muito eu nem sei como lhe chamar, ele pode ser inspirador, também pode ser assustador, mas muito grande da tecnologia e principalmente da inteligência artificial, mas vamos ter esperança que o homem, como aconteceu em muitas coisas do passado, tenha a inteligência, quer dizer, que a inteligência artificial não seja substituída pela estupidez natural, não é? Como dizia alguém. E por isso eu acho que temos que confiar que saberemos guardar o futuro e que as novas gerações sabem guardar o futuro. Nós, entretanto, conseguimos consumir este tempo nesta conversa tão agradável e tão fluida. Eu fico. Não resisto a fazer uma última pergunta à Sofia, porque me angustia, que é se eu quiser ganhar a sustentabilidade,
tenho que desistir do pica no chão, das papas de sarrabulho, da lampreia à bordaleza? Só uma pergunta para a Sofia final, agradecendo-lhe desde já, por isso, estamos no minuto 50, por isso vamos agradecer desde já à Sofia a sua participação ótima e a todos este entusiasmo, este positivismo que a Sofia tem perante o futuro. Para vocês também, acho que isso é o mais importante, é a atitude que venham ter. Mas fico à espera agora da resposta final da Sofia. Eu espero que não. Eu recuso-me a abdicar de tudo o que nos faz felizes. Portanto, eu espero que não. Acho que temos que chegar de facto ao tal equilíbrio e garantir que não é a sustentabilidade ou qualquer outra moda, outra prioridade, outra dinâmica que nos vai tirar aquilo que também faz parte da nossa tradição, da nossa história, do que somos, neste caso, enquanto portugueses. Quero acreditar que não. Muito obrigado a todos, obrigado Sofia por este Muito bocadinho. obrigada.